voltando a continuar conversando sobre mediunidade, né? Uma das coisas que eu gosto de colocar na questão de religiões, né? Para mim, hoje, na minha compreensão, religião é como um idioma. A religião é o idioma que você usa para falar com Deus. E dentro do idioma você também chama, né, essa energia maior com as palavras que você conhece no seu idioma, né? Então vai ter Deus, deusa, deuses, energia cósmica superior e os diversos avatares, né, os diversos líderes espirituais de todos os tempos, né, para que você, cada um, né, como eu falei, dentro do seu nível de conhecimento, de cultura, de desenvolvimento espiritual, possa ter acesso a essa fonte maior, né, para se conectar e se autoajudar. Então, assim, como eu falei, algumas coisas que as pessoas chamam de dons mediúnicos, o pessoal da parapsicologia, que estuda a paranormalidade, vai chamar de dons extrasensoriais, treináveis, né? Até eu vi eu estudei uns livros de um parapsicólogo que ele fala o seguinte, antes de dizer que é milagre, né, veja se não tem nenhuma lei da física, né, alguma lei da química, da física, da termodinâmica que possa explicar o evento, ao invés de já atribuir a um milagre divino, né? Por isso que os católicos se interessaram tanto pela parapsicologia, porque tinham que ser feitos muitos estudos para considerar um indivíduo como santo quando vem esse processo de canonização, né? Então, para não ser uma fraude, para não ser qualquer coisinha, a pessoa é santa porque fez tal milagre e às vezes é tudo da mente das pessoas, não teve intervenção de um ser divino. Isso é um ponto de vista, né? Do outro ponto de vista, as pessoas que são estudiosos de coisas mais naturais e até de magia natural, tudo é milagre. Eu tinha um professor de física, ele era um professor de física, e na 8ª série, eu não me lembro mais o nome dele, mas eu me lembro de uma aula que eu nunca me esqueci, que ele falava assim, gente, quem quer ser ateu, seja. Quem quer acreditar em Deus, acredite. Quem quer acreditar em Deus no nome que quiser, acredite também. Porque assim, na verdade, se a gente for olhar, tudo é milagre. Se você for olhar o simples nascimento de uma pessoa, como umas coisas vão lá, se misturam, daí formam uma célula, de uma célula vira um bebê, de um bebê cresce dentro da barriga de uma pessoa, e aquilo nasce, aquilo vai crescendo e vai mudando, nasce sem cabelo, daqui a pouco cresce cabelo, e daqui a pouco fala, daqui a pouco, né? Então, assim, todos os dias tem um milagre na nossa vida, porque se você for, por exemplo, estudar o estômago, ele é cheio de ácidos. Um estômago, se você abrir um estômago e vazar um estômago em cima de um pedaço de carne fora, né, o ácido que sai do estômago queima aquela carne de uma vez e apodrece, né, dilui a carne. E a gente tem um estômago dentro da gente que digere os alimentos, mas não se digere, não digere o resto dos músculos, né? Então já é um milagre dentro do corpo humano, né? Um simples estômago. Então, se você for pensar em cada órgão, são mais milagrosos ainda, né? Então, milagre é o nome que a gente depende do ponto de vista da gente, né? Então, assim, voltando à questão da paranormalidade e da mediunidade, então, as duas coisas podem ser treinadas. A diferença da parte da paranormalidade é que daí não entra nenhum processo, não entra entre aspas, né, de você pedir proteção ou ligação com deuses ou tal. Entra em um processo de treinamento mental, né, para que você consiga fazer com aquele evento se repita
sob seu controle, né? Eu digo entre aspas por quê? Porque as pessoas elas direcionam sempre. Acaba tendo uma oração a Jesus Cristo antes, a Ave Maria depois, ou sei lá quem, porque nós temos as fés da gente, né? Cada um tem sua fé, então acaba fazendo essa ligação. Isso não é ruim de todo, mas às vezes atrapalha, porque mesmo às vezes eu já fui a lugares que era uma questão científica e ia ser um estudo e lá, e chega na hora começa com o Pai Nosso. Então, né? Então começa com uma tendência de uma determinada religião, né? Que não é universal. Então, é uma tentativa, às vezes, de grupos de estudo, sem comprometimento religioso, mas que acabam indo para o lado religioso de alguma forma. Uma outra coisa que a gente tem que colocar na questão da mediunidade, então, assim, separar bem essa questão da incorporação, né? E até o nome, você pode usar outros nomes. Dentro de algumas práticas, não se aceita a incorporação como... Se aceita todos os desenvolvimentos, os dons, né, paranormais, mas não se aceita a incorporação. Tem um grande número de práticas que não aceitam a incorporação, pelo aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? A incorporação seria trazer para dentro do corpo de uma pessoa um espírito que não é o dela, e isso traz consequências nos canais energéticos da pessoa, nos chakras, nos meridianos, que pode afetar a saúde, né, física, mental, emocional da pessoa, né? Porque às vezes dá verdadeiros curtos-circuitos na pessoa a questão da mediunidade, a questão da incorporação. Por isso que a gente acaba ficando com medo, e quando a gente tem só essa vivência, né, desse tipo de mediunidade. Então é procurar separar, discernir. Então, assim, às vezes, por exemplo, você pode conseguir ouvir vozes, né? Você está ouvindo vozes, você está ouvindo comunicação de outros locais ou de outros espíritos desencarnados. E às vezes não é desencarnado, às vezes você está simplesmente ouvindo que está ocorrendo em outro local, diálogos de outro local. Como eu falei, o diálogo, ouvir vozes de uma casa, né? E isso não... E você não está com um espírito incorporado em você. Você é que está tendo esse evento, desse dom extrasensorial, de uma audição mais aguçada, de uma clara audiência, né? Ouvir, né? Coisas que não estão ali naquele ambiente sendo ditas ali naquele momento. E às vezes nem por pessoas que estejam encarnadas, né? E assim você pode ver, né, espíritos, aura, outros aspectos energéticos, mas não está incorporando nenhum outro espírito. Então, assim, foi o que muita gente se confundiu a si mesmo em primeiro lugar, né? E achava que não era ele que estava vendo, era um espírito que veio, era o doutor fulano, era o doutor ciclano, e não necessariamente nem todos eram, na verdade, incorporação. Por isso que depois até começa uma coisa, charlatão, porque não era doutor fulano nem ciclano, né? É porque a pessoa teve essa vivência, esses estudos, esse conhecimento dessa forma. Ela mesma acreditava que para ela fazer determinadas coisas ela não faria, seria um espírito incorporado. E aí, quando determinadas situações não acontece tudo o que um espírito incorporado poderia fazer, aí o que acontece? Ela mesmo fica numa situação de parecer uma charlatã. Na verdade, são pessoas que foi um momento, né, desse desenvolvimento espiritual da pessoa e da própria humanidade em que a gente confundiu muitas coisas. Uma outra coisa que chama a atenção também
você tentar perceber essa questão do que é uma invenção, né? E do que é uma incorporação. Aprender a ver essas diferenciações. Só que, por exemplo, uma pessoa que tem dons paranormais, né, mediúnicos, com ou sem incorporação, a coisa não funciona 100% do tempo, 100% na mesma sintonia. Há diferenciações. Então as pessoas querem um milagreiro, um vidente 100%. Quem promete 100% está prometendo errado, porque não é possível. Não é só responsabilidade do médium, não é só permissão. É um conjunto de coisas. Até mesmo a pessoa que está indo buscar esse serviço, vamos dizer assim, poder realmente ter esse serviço. Então, quem promete 100% para 100% das pessoas está, no mínimo, se lascando, porque está prometendo coisa que não pode, que na verdade ele não tem esse controle. Raramente uma pessoa tem tanto desenvolvimento assim para prometer 100%. É tipo assim, ó, nem Jesus Cristo fez 100%, porque tem alguns momentos que ele fala, né? Homem de pouca fé. Então, assim, a pessoa não permitiu que ele atuasse, né? Ele fala várias vezes, em várias passagens, determinadas pessoas não conseguiram, não puderam. Por quê? Porque ele precisava que essa pessoa também permitisse, e ela não permitiu, né? Uma outra coisa que você tem que colocar é essa questão da permissão. Mas antes, é que eu estou tentando aqui me lembrar de algum assunto que tem uma parte importante. Uma parte importante dessa questão da mediunidade, da incorporação, que ficou muito tempo assim, mal colocada, até pelos estudos mesmo, né? Pelo avanço das coisas, das leis e tudo. É assim, gente, nem todo mundo... Quando a pessoa morre, né? Ela vai para o mundo espiritual. Quando a pessoa morre e vai para o mundo espiritual, ela continua sendo por um tempo o que ela era aqui. A mesma pessoa, o mesmo ser. Ela não fica mais sábia, mais poderosa, mais não sei o quê. Claro que como espírito, sem as limitações de um corpo, eles conseguem fazer mais coisas, tipo, conseguem ouvir coisas que a gente não está ouvindo, eles estão lá no mundo espiritual, conseguem fazer coisas que a gente está fazendo, conseguem se deslocar em locais que a gente não consegue, porque tem o corpo físico. Mas não fica assim. A pessoa, por exemplo, era má. Ela não vai se tornar amorosa e queridinha porque morreu, né? Ela era bem ignorante, bem limitada, bem... não sabia, não entendia de nada. Ela vai continuar ignorante, limitada por um bom tempo, até ela conseguir voltar a estudar no mundo astral, voltar à linha de ação, a linha de... Às vezes, assim, até se dar conta que morreu, tem gente que demora um monte. Então, assim, por isso, assim, só porque foi um espírito que falou, não quer dizer que é verdade. Quer dizer que de repente, a verdade para aquele espírito no momento que ele está, com a compreensão que ele tem naquele momento, né? Não que ele seja um espírito mentiroso, mas ele é como ele entende, até onde ele sabe. E ele vai dizer com certeza, porque é até onde ele entende, até onde ele sabe. Fora que tem, sim, espíritos brincalhões, mentirosos, trapaceiros, né? Do mal, sombrios, né? Que nem eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, eu achava que era um espírito elevado que estava falando comigo através de um médium, porque o linguajar era uma postura, né, um linguajar, frases bem elaboradas, vocabulário muito erudito e tal lá. Então, é um dos sinais, né, que o espírito é elevado. E aí eu coloquei assim, que não quer dizer necessariamente, do mesmo jeito que no mundo terreno tem gente com linguajar, com faculdade, doutorado, mestrado, pós, não sei o que lá,
e é uma pessoa que é do mal, é do mal, né? Usa toda a inteligência dela para fazer só coisas ruins para os outros, né? Ou, ao contrário, tem gente que tem todo um linguajar, todo um jeito de ser, diz que tem zilhões de diplomas e e é estelionatário. Assim, existem pessoas que estão assim já no mundo espiritual. Então, não quer dizer. O que você tem que perceber é quais são as verdadeiras intenções. Às vezes, a verdadeira intenção é só ficar ali te enrolando para tirar um pouco de energia de você, né? E não te fala nada de muito importante, nem de bem, nem de ruim, fica enrolando, porque na verdade é um sugador de energia. É uma pessoa que precisa de plateia, que precisa de público, que ainda está muito ligado no mundo terreno, né? Então assim, só porque faleceu não significa que ficou do bom, que sabe tudo, que tem acesso a todos os conhecimentos, porque no mundo espiritual também cada um está num nível, né? Então isso é importante, essa história de perceber o que a pessoa, o que esse espírito te ensina, para onde que ele te leva, o que ele te inspira, principalmente como ele faz você se sentir. Agora, esse faz você se sentir também é bem sutil e é bem relativo. Por quê? Porque se você está num nível ruim, né, você tá com raiva, com mágoa, com ressentimento, tá com vingança, tá fazendo coisas ruins, vem o espírito ruim, com mágoa, com ressentimento, vocês se sentem bem, todos dois, um com o outro. Só que se você tá nesse nível ruim e tá querendo sair desse nível ruim, porque você sabe, já se conscientizou que isso não faz bem no final das contas, mas a tua sintonia ainda é essa, você acaba atraindo espíritos assim ainda, e você vai estar se sentindo bem. E ele vai estar alimentando isso que você está querendo largar, né? Então não quer dizer só você se sentir bem como uma coisa, um sinal que com certeza o espírito era do bem, era um espírito superior. Significa que vocês estão mais ou menos na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, né? E não que é realmente o teu mentor, um espírito elevado, né? Então tem que ter cuidado com isso. Então assim, tem muitos, por isso muitos praticantes, estudiosos dessas áreas não incentivam ficar toda hora conversando com o espírito, toda hora perguntando para espíritos e bate papo com o espírito, como uma forma de estudos e de saber das coisas para se ajudar, até uma espécie de oracular, né, de perguntar o que eu faço, o que vai ser, o que vai acontecer comigo, né, que se chama necromancia, isso, né, consulta aos mortos, né? Isso tem várias vertentes das novas estudos da espiritualidade que desaconselham a fazer, né? Porque é isso, é um espírito igual a você, ficar batendo papo com um espírito igual a você. Então, assim, e ser colocado como se isso fosse grande sabedoria e que você tem que obedecer. Tem espíritos que escravizam, né? Cada vez pedem mais oferendas, mais coisas, né? Em troca da ajuda que vai dar por estar sabendo das coisas lá em cima, e às vezes não está sabendo quase nada, né? Então tem que ter muito cuidado com isso nesse caminho de desenvolvimento da espiritualidade. Fora que tem pessoas que caem na alta armadilha da própria mente, né? E a própria mente fantasia muita coisa, não tem nem espírito nenhum envolvido, nem do bem, nem do mal, nem sábio, nem burro. É a mente da pessoa que cria um monte de coisas, né? E vai caindo nessa armadilha, adoecendo. Às vezes a pessoa já tem uma doença mental, uma tendência, né? A doença mental base. Às vezes tem doenças mentais que não são doenças mentais, são doenças espirituais, que tem sim aí um espírito por trás.
Então isso tudo, gente, tem que ter muito cuidado, muito discernimento, muito verdadeira boa intenção, sabe? A gente cai em algumas, outras a gente vê de longe. Então, assim, tudo depende de como você tá, de quanto atento você tá naquele momento, qual é o teu momento, qual é a tua necessidade de passar por algumas experiências também, né? Porque a gente se propõe a experienciar e a aprender e às vezes você tem que levar uma rasteira para aprender a cair. Como é que vai? Que dói a bumbum no chão, né? Aí você vai aprender que, não vou de bumbum direto, põe a mão um pouquinho para aliviar a queda, porque às vezes é pura rasteira, né? E às vezes depois é engraçado, mas no momento. E tem gente que às vezes não é engraçado, que a rasteira acaba com a pessoa e que ela não consegue mais se reequilibrar a partir daquele momento, né? Tudo também de acordo com como você encara essa rasteira, né? A maioria hoje em dia eu acho engraçado, mas tem umas que não tem nada de engraçado, né? Mas aí você fica assim, nossa, tá faltando muita coisa ainda. Cara, levar uma rasteira dessa significa que tu tá lá embaixo ainda, tá precisando tanto pra se desenvolver que não dá nem pra acreditar, né? Dá vontade até de desistir, tem uma hora que dá vontade de desistir, outra hora você, não, se eu tô levando rasteira é porque eu tô conseguindo, né? Senão não tinha ninguém me dando rasteira. Então é isso, gente. Eu vou continuar essa sequência nessa parte do meu entendimento, né? Do que eu posso. Eu vou passar o que eu aprendi, o que eu tenho concluído, com a minha opinião, com a minha forma de falar, né? Sem dizer que isso é a verdade máxima, nem que ninguém tem que seguir isso. A minha contribuição para a discussão sobre o assunto. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, espero que você tenha gostado. E vamos continuando em próximos vídeos. Namastê!